Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um devocional, estamos iniciando mais um dia na presença de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar. O Senhor nos acordou, o Senhor nos chamou para estarmos aqui, contemplando a sua presença, aprendendo da sua palavra, sendo fortalecido por Ele. Estamos aqui porque assim o Senhor quis. Estamos aqui porque esse é o momento que o Senhor preparou para cada um de nós. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse dia é o dia que o Senhor preparou. E não existe nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo para o qual Deus nos chama para fazer. E Ele nos chamou para estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Gi, querida, seja bem-vinda. Marta, querida, William, meu amigo, seja bem-vindo. Dona Luísa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vilma, Ivani, querida, seja bem-vinda. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, o Marcos, todos. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Vamos começar o nosso devocional, nosso momento na presença de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Sabe, queridos, a bondade de Deus ela é tão incrível. A bondade de Deus ela é tão imensa que tudo que acontece está debaixo da sua autoridade, da sua soberania, da sua bondade. Nós temos uma vida que ela pode ser vivida de forma plena. Nós temos uma vida que ela pode ser uma vida desfrutando da presença de Deus. Deus é bom demais. E Ele está no controle de todas as coisas. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Deus é bom. Sabe, a gente precisa ter o costume, a gente precisa ter esse cuidado de enxergar e observar a bondade de Deus em todas as coisas. Só o fato de você estar vivo hoje, viva hoje, de pé, acordada para mais um dia, acordado para mais um dia na presença de Deus. Deus está te colocando diante de você um dia pleno para ser vivido. Só o fato disso tudo estar acontecendo, conseguimos enxergar a grandeza e a bondade de Deus. Então enxergue em todas as coisas que te acontecem, enxergue em todas as coisas que o dia te oferece a bondade de Deus. De repente você está falando, mas pastor, você não me conhece, no sentido de você não sabe nem um milímetro do que é a minha vida. Eu sei que existem vidas e desafios e cada um tem os seus. Eu tenho meus problemas, meus desafios, vocês têm os de vocês, o desafio de vocês. Mas em todos eles está a bondade de Deus. E a gente precisa enxergar isso. A gente precisa enxergar a bondade de Deus. Bom dia, Ira, querida, seja bem-vinda. Por que eu estou falando isso? Entenda uma coisa. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Deus é a razão de todas as coisas. De repente, nessa hora, você deve estar me perguntando, mas pastor, as minhas aflições, os meus desafios, os meus problemas, as coisas que eu enfrento, a dor que eu sinto, começa em Deus? Sim. Por que começa em Deus? Porque não que Deus seja a fonte da sua dor, não que Deus seja a fonte dos seus desafios, não que Deus seja a fonte dos problemas e as questões e demandas que você enfrenta. Ele não é a fonte disso, mas Ele é a permissão de que isso aconteça, para que essa situação e essa circunstância
possa mudar você. Possa mudar você. Por isso Ele é bom. Deus, Ele só permite a aflição, só permite os desafios da vida. Primeiro, pelo fato de que Ele sabe que você vai suportar. Senão Ele não permitiria que esse desafio, esses problemas ou essas questões lhe atingissem. Bom dia, Maísa, seja bem-vinda, querida. Mas, se Ele permitiu, é porque Ele sabe da sua estrutura e Ele sabe que você suporta. Ele não dá nenhuma tribulação, Ele não permite, na verdade, nenhuma tribulação na vida para aqueles que não suportam. Ele confia em você e Ele sabe como você vai reagir diante disso. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, Ele permitiu que tudo acontecesse para que você pudesse subir de nível. Entenda que todo desafio, todo problema, todas as questões humanas, elas são uma oportunidade para você subir de nível, para você ser uma pessoa melhor, para você amadurecer em relação à sua vida e ter uma vida plena. Bom dia, Rosa querida, seja bem-vinda. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Então entenda, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. E esse é o tema do nosso devocional de hoje. Tudo começa em Deus. Sabe, queridos, Deus é a razão de todas as coisas. Deus é o motivo de todas as coisas. Deus é a fonte de todas as coisas. Paulo entendeu muito isso. Paulo teve uma percepção espiritual muito grande. Paulo foi um grande homem de Deus. Paulo foi escolhido pelo Senhor para propagar o Evangelho aos gentios. E graças a Paulo, ao apóstolo Paulo, o Evangelho chegou até nós. Hoje temos o Evangelho disponível para mim e para você, através da palavra de Deus, porque Paulo foi chamado para propagar o Evangelho além dos judeus, além dos judeus. Então Paulo, ele entendeu profundamente o Evangelho, através das suas experiências, através do seu convívio, ele entendeu plenamente o Evangelho. E ele entendeu que tudo começa em Deus. E devemos entender isso. Tudo. A sua vida começa em Deus. Os propósitos, planos de vida que existem para você começam em Deus. O amor que emana do Senhor em você começa em Deus. A misericórdia começa em Deus. A força que você sente, o revigor, a renovação do Espírito começa em Deus. Tudo começa em Deus. Bem-vinda, Cá, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Nunca esqueça disso. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo que você vê, tudo que existe, tudo aquilo que você não vê, que é a nível espiritual, tudo foi criado por Deus. E o mais interessante disso tudo é que todas as coisas, visíveis e invisíveis, não foram só criadas por Ele, elas também são sustentadas por Ele. Você é sustentado pelo Senhor. Você é sustentado pelo Senhor. Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Deus é a fonte de todas as coisas. Por isso, nunca podemos esquecer. Bom dia, Dani, querida. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Nunca devemos esquecer que tudo começa em Deus. Deus é a razão de toda a existência humana. Deus é a razão de todas as coisas
que acontecem na vida. Deus é a fonte de todas as coisas. E você só está hoje de pé. Você só está hoje aí do outro lado dessa tela minha, comigo, participando desse devocional, ouvindo a palavra de Deus. Isso tudo só está acontecendo porque esse dia, esse momento, começou em Deus. Quando a gente entende isso, que tudo começa em Deus, isso nos liberta. Porque quando entendemos isso, também entendemos que nada foge do controle de Deus. Porque se Ele é a fonte, Ele é o sustentador de todas as coisas. Então descansa nessa verdade de que a sua vida começa em Deus, a sua vida pertence a Deus. E é Ele que cuida de todos os detalhes da sua vida. Todos os detalhes da sua vida. Um dia eu ouvi uma frase de uma pessoa que foi meu pastor e eu ainda considero sempre como meu pastor, onde eu aprendi muito. Eu confesso que hoje eu sou o que sou ministerialmente falando por causa dele, pelos aprendizados que eu tive, e ele sempre dizia: tudo que é importante para você é importante para Deus. Tudo que é importante para você é importante para Deus. Nunca esqueça disso. O seu trabalho é importante para Deus. Os seus relacionamentos são importantes para Deus. A sua família é importante para Deus. Os seus filhos é importante para Deus. A sua vida é importante para Deus. Nunca esqueça disso. Você é especial para Deus, porque toda a sua vida começou nele. Então, creia na existência de Deus e creia que é nele, por ele, para ele que existe o propósito da sua jornada e o plano dele sobre a sua vida. Livro de Jó, capítulo 12, versículo 10 diz assim: na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Vou repetir. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você não está nesse mundo por acaso, você não está aqui para cumprir tabela ou por um capricho do Senhor. Não. Você está aqui porque Ele é a fonte da sua existência. Ele é a fonte da sua vida. E Ele permitiu que você nascesse, que viesse a esse mundo, porque Ele tem um plano para cumprir na sua vida. Então entenda que tudo começa nele. Você só descobrirá o propósito da sua vida. Você só descobrirá o plano da sua vida se você permanecer nele, se você viver por ele e se você viver para ele. Algumas pessoas já me falaram: eu não sei o propósito da minha vida, eu não sei o plano da minha vida. Eu falei: olhe para Deus, fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e você vai entender o propósito da sua vida. Você vai entender a razão da sua vida, os planos para a sua vida, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Sabe, o ser humano, por natureza, ele tem o costume de colocar Deus no final de todas as coisas. Quando está tudo bem, parece que esquecemos do Senhor. Quando a vida está fluindo, quando as coisas estão acontecendo,
Parece que esquecemos do Senhor. Mas quando o calo aperta, quando a dificuldade chega, a gente tem o costume de dizer a seguinte frase: ai meu Deus, e agora? A gente precisa entender que tudo começa nele e devemos andar com ele. Ele deve ser o início de tudo na nossa vida. Você vai tomar uma decisão, deixa essa decisão começar nele. Você tem um projeto, um sonho, deixa esse sonho e esse projeto começar nele. Precisamos deixar a nossa vontade, alinhar, participar junto com a vontade de Deus. Eu jamais vou dizer para você que você não deve ter a sua vontade. Deve ter a sua vontade, inclusive Deus quer que você tenha. Que você tenha vontade, que você tenha os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos. Deus quer que você realize todas essas coisas. Deus planta em você sonhos e projetos. Só que Ele quer que Ele seja a razão, a fonte, o início desse sonho e desse projeto. Às vezes nos frustramos, às vezes ficamos tristes, porque tentamos realizar as coisas pela nossa própria vontade, sem a nossa vontade estar alinhada com a vontade de Deus. Então entenda que tudo começa em Deus. E se tudo começa em Deus, a gente precisa viver de uma forma mais feliz, de uma forma mais plena. E eu separei aqui alguns pontos importantes que vão me ajudar e te ajudar a viver, entendendo que tudo começa em Deus. Entenda uma coisa, queridos. Somente em Deus entendemos a origem da nossa identidade, o que significamos nesse mundo, o nosso propósito e a importância que existe no nosso destino, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Todos os outros caminhos que existem na vida podem nos afastar dos planos e dos propósitos de Deus. Mas quando reconhecemos que tudo começa em Deus, nós sempre estaremos andando na sua direção e naquilo que Ele tem como plano de vida para nós. Então, se tudo começa em Deus, se você entende isso, primeira coisa, seja plenamente feliz. Não admita a tristeza na sua vida. Entenda que a fonte da sua vida é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o que detém todo o poder. Então viva uma vida feliz. Seja uma pessoa alegre. Se você lê o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, Jesus Cristo sempre vai começar todo o seu ensinamento ali, dizendo assim: bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados, ele sempre vai dizer isso. E o que significa essa palavra bem-aventurados? A palavra bem-aventurado significa extremamente feliz, muito feliz. Deus quer que vivamos uma vida feliz. Ah, pastor, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu não sei, mas Deus sabe. E mesmo assim Ele diz, no meio dessa luta, no meio dessa turbulência, dessa tempestade, mantenha a alegria, mantenha a felicidade na sua vida, porque ela vai ser um ponto decisivo para que você saia dessa aflição, para que você saia dessa tempestade e para que você continue a sua jornada. As tempestades da vida, as aflições da vida não podem ser a razão do nosso estado de alegria ou tristeza, porque
Porque a nossa alegria e a nossa felicidade não está em coisas, não está em momentos e não está em situações. A nossa alegria e a nossa felicidade está em Deus. Alegrem-se no Senhor. Só o fato de você saber que tudo começa em Deus, só o fato de você saber que Deus é a razão da sua existência, o motivo da sua jornada, só o fato de você saber disso, você já deveria se alegrar. Porque se tudo começa em Deus, tudo também termina em Deus. Então as minhas aflições, os meus problemas, os meus desafios, a minha tristeza, termina em Deus. Então mantenha uma vida feliz, seja feliz, porque quando você entende que tudo começa em Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento começa a fazer parte da sua vida e ela vai transmitir para você alegria. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Somos escolhidos de Deus em Cristo Jesus. Fomos predestinados em Deus através de Cristo Jesus. Todo aquele que chega em Cristo se torna um escolhido de Deus, se torna um separado do Senhor. Então, se você está em Cristo, primeiro, você é uma nova criatura. Segundo, você foi separado para viver uma vida feliz, para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante. Então viva dessa forma, seja plenamente feliz. Tudo começa em Deus e por causa disso você pode ser plenamente feliz. A plenitude da vida que você tanto almeja só pode ser encontrada na presença de Deus. Só em Deus você se sentirá completa. Só em Deus você se sentirá completo. Deus é suficiente, Deus nos preenche completamente. E precisamos, através desse preenchimento, ser cheios do Espírito e ter uma vida completamente feliz no Senhor. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Olha o que livro de Salmos, capítulo 16, versículo 11, o salmista declara. Presta bem atenção nesse versículo. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na sua destra. Eu vou repetir. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar à sua destra. Deus está com você. Deus te deu o caminho da vida, não o caminho da morte. Deus te deu o caminho da alegria, da felicidade, não o caminho da tristeza. Deus te deu o caminho da sua presença e não da sua ausência. Deus te deu o caminho e o prazer de caminhar junto com Ele. Por isso que o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O Senhor Jesus nos convida a ser feliz com Ele, a andar com Ele em alegria. Eu não sei se você já percebeu, às vezes eu percebo isso, a gente convive com pessoas, né? E às vezes você olha para a pessoa que está do seu lado, você não conhece a história dela, como eu não conheço a história de vocês. Mas você olha para a pessoa e o semblante dela é um semblante feliz, um semblante alegre, um semblante radiante, um semblante que nos transmite paz, um semblante que nos dá alegria de estar ali perto dessa pessoa. Mas você vai conversar depois com essa pessoa e você vai descobrir que de repente ela está passando o pior momento da vida dela. Está passando a pior dificuldade, a pior tempestade.
Mas se você vê pelo rosto dela, se você vê pelas atitudes dela, você jamais saberia que ela estaria passando uma dificuldade, um problema tão sério, que ela poderia estar completamente arruinada, em tristeza. Mas não, ela está firme, feliz, porque ela entendeu que tudo começa em Deus. E ela entendeu que isso que ela está vivendo é apenas um desafio para ela mudar de nível, para ela se tornar uma pessoa melhor e para ela se amadurecer em Cristo. Então, queridos, se você entendeu que tudo começa em Deus, viva uma vida feliz. Sabe, a vida é simples, queridos. A gente que complica. A gente com o nosso eu, com as nossas vontades, com nossos desejos, com as nossas questões, a gente complica a vida bela e maravilhosa que Deus nos forneceu. Quando entendemos que tudo começa em Deus, a gente tem que ter uma vida tranquila, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele nos fez conhecer o caminho da vida, o Salmo diz isso. Ele nos fez conhecer a plena felicidade da presença dEle. Então, se você está em Cristo, seja uma pessoa feliz, independente das circunstâncias, independente das situações, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Quer ser fortalecido? Quer vencer os desafios da vida? Quer ter a força que vem do alto? Então seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa alegre. Por quê? Porque a alegria no Senhor é a nossa força. Segunda coisa, queridos, quando entendemos que tudo começa em Deus, faça a sua jornada valer a pena. Faça a sua jornada, aquilo que Deus te deu para viver, valer a pena. A vida é tão boa, gente. A vida é tão prazerosa. A vida que Deus nos deu é um dom extraordinário. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando Deus fala abundante, quando Deus fala em abundância, nós por natureza temos a percepção de achar que isso tem a ver com o financeiro. É muito mais do que isso. É muito mais também isso. Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades econômicas, ok? Mas quando Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é muito mais do que isso. A vida abundante de Deus é uma vida plena, carregada de sentido, carregada de significado, carregada de propósito, carregada de alegria. Então, a vida abundante que Deus quer te dar é uma vida plena na sua família, é uma vida plena nos seus negócios, é uma vida plena nos seus relacionamentos, é uma vida plena entre você e você mesmo. Você está bem com você mesmo. É uma vida plena na sua saúde e é uma vida plena na sua vida econômica. A vida abundante de Deus, ela abrange todas as esferas da nossa vida. Então tenha uma vida abundante que vale a pena. Não perca tempo em coisas que não vão te fazer ter uma vida que valeu a pena. Vai ser maravilhoso quando chegarmos no final da nossa vida, quando já estivermos completando a nossa carreira, finalizando o bom combate, como diz Paulo, olharmos para trás e dizer: obrigado, Senhor, valeu a pena, valeu a pena. Querido, a nossa vida, ela é um vapor, a nossa vida, ela é rápida, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando. Então não desperdice a sua vida, faça a sua jornada, faça a sua caminhada valer a pena. Para que isso aconteça, você precisa entender que tudo começa em Deus. Só assim você vai conseguir entender e fazer que a sua jornada tenha valor. Olha o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 16. O salmista diz assim: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus disse para ele
para o salmista: vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe, só o fato de sermos salvos em Cristo Jesus já é o motivo de fazermos a nossa jornada valer a pena, porque sabemos para onde estamos indo. Você não está sem direção, você não está perdido, você não está sabendo se está indo aqui para o lugar certo, ali para o lugar... Não, você tem um caminho, você tem um propósito, você tem um objetivo, porque você sabe que você é salvo em Cristo e o seu destino é estar com Ele eternamente, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, onde não haverá mais desafios, problemas e questões, onde não haverá mais sentimentos que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Então, faça a sua jornada valer a pena, porque você sabe para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, procure saber. Procure ver o caminho que você está tomando. Porque eu sei para onde eu estou indo, eu tenho convicção da minha salvação. Ah, pastor, você tem certeza da sua salvação? Tenho. Não tenho dúvida nenhuma dela. E é por isso que nela eu vivo, nessa verdade de que eu sou salvo em Cristo Jesus. Fui comprado por um alto preço, fui resgatado por um alto preço. A minha salvação, para que eu pudesse ser salvo, houve um derramar de sangue. Então, entenda isso, você é salvo por Cristo Jesus. Então você deve saber para onde você está indo. Então faça a sua jornada valer a pena. Faça o bem sempre que puder. Ame mais o próximo. Sirva mais o próximo. Você vai entender que fazendo tudo isso, você vai tendo uma jornada que vale a pena. Você não nasceu para viver só para você. Somos filhos de Deus e, como tal, devemos viver. E todo filho de Deus ama o próximo. Todo filho de Deus serve o próximo. Todo filho de Deus vive em relação ao próximo. Todo filho de Deus ajuda o próximo. E quando eu falo próximo, eu estou falando da sua família, eu estou falando daqueles que chegam até você, aqueles que te procuram. Eu não estou falando o rapaz lá da África que está passando necessidade. Eu não estou falando o povo lá da Etiópia que está passando necessidade. Eles precisam ser ajudados também, ok? Tem pessoas fazendo isso. Se você puder fazer, faça, ajude financeiramente um grupo que ajude lá, mas eu estou falando de pessoas próximas de você. Se você está ajudando pessoas próximas de você, se você está amando mais, se você está servindo mais, você sim está trilhando uma jornada que vale a pena. Deus te deu a vida e vida em abundante para ela ser compartilhada. Para ela ser compartilhada. Então faça a sua vida valer a pena. Sabe, quando sua vida começa em Deus, você inicia uma jornada que vale a pena. Você inicia uma jornada que tem valor. Você começa a cumprir o propósito de Deus. Moisés, quando ele compôs o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Ele falou sobre o tempo da vida, mas também sobre saber aproveitar a vida a todo momento, entendendo que tudo começa em Deus. Olha o que está escrito no Salmo 90, capítulo 90, versículos 5 e 6, diz assim: Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, e de madrugada floresce e cresce, e à tarde corta-se e seca. Aí ele está falando, Moisés, sobre o tempo da vida. Só que antes dela secar, ele nos leva a correntes de água, ou seja, aos prazeres de uma vida com Deus. Mas a nossa vida é como um sono. De manhã existe a erva que cresce, ou seja, existe o vigor da vida, as coisas acontecendo, a vida plena. De madrugada ela floresce, ou seja, ela dá fruto. Você tem que ter uma vida que produza fruto. O
que você vai deixar nessa terra quando você for embora? Qual é o seu legado? Qual é a sua história? Isso só existe para aqueles que fizeram da vida, da caminhada da vida, valer a pena. Sabe, o tempo de vida não importa. O tempo de vida não importa. Ah, a pessoa faleceu com 110 anos. Tá, mas o que ela deixou? O que ela construiu? O que ela produziu? Quais são os frutos que ela gerou? A vida dela morreu nela ou ela terá uma continuidade pelo legado que ela deixou? E às vezes temos pessoas que morreram com 30 e poucos anos e deixaram um grande legado, uma grande história, um grande exemplo, um grande princípio que não tem como não darmos continuidade. Então aprenda isso. Não é o tempo de vida que você tem, mas é o que você está fazendo com ela, o que você está fazendo com a sua vida. Tenha uma vida, uma jornada que vale a pena. De repente você já viveu 60 anos, mas foi uma jornada de 60 anos que você não produziu nada, que você não gerou frutos nenhum, que você não deixou nenhuma história, nenhum valor no sentido de caráter, de amor, de cumplicidade, de ensinamentos para aqueles que ficarão. A sua jornada, entenda isso que eu vou dizer, a sua jornada, ela tem que deixar rastros, ao ponto das pessoas olharem e dizer, ele passou por aqui, ele passou por aqui. Isso que eu estou vendo é fruto da jornada dele. Isso que eu estou vendo é resultado da caminhada dele. E se você é próximo dessa pessoa, você vai pegar esse rastro e vai continuar a sua jornada, deixando agora o seu rastro. Faça uma vida que vale a pena. Viva uma vida onde ela produz frutos para a honra e glória do Senhor. Salmo 90, ainda Salmo de Moisés, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Devemos viver um dia de cada vez, só que esse dia de cada vez que vivemos tem que ser vivido plenamente. Viva um dia de cada vez. Não olhe para trás, vire a página do passado. Não se preocupe com o que virá, o amanhã pertence a Deus. Mas viva o dia de hoje plenamente, contando esse dia e se enchendo da sabedoria de Deus. Sabe, todo dia quando ele chega no seu final, quando você deita na cama para dormir, você tem que ter a sensação dentro de você, que eu costumo dizer que são duas sensações quando colocamos a cabeça no travesseiro. Temos que ter duas sensações. A primeira delas é que vencemos esse dia. Vencemos esse dia que o Senhor nos apresentou. Concluímos esse dia com a graça de Deus. Temos a sensação de missão cumprida. E a segunda sensação que devemos ter nesse dia é que esse dia valeu a pena. Esse dia valeu a pena. Nesse dia eu produzi, nesse dia eu gerei frutos, nesse dia eu deixei um pedaço do caminho para os que estão vindo atrás de mim. E isso só é possível, essas sensações, quando você faz uma jornada que vale a pena. Então devemos viver um dia de cada vez, na certeza de que estamos deixando uma
uma história, um princípio e principalmente deixando visível o Deus que servimos e o Deus que nos ajudou a caminhar essa jornada. Tudo começa em Deus, então faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde demais. Faça a sua vida valer a pena. E por último, o último ponto que eu quis separar nesse devocional: creia que o Senhor é a fonte da sua vida. Creia que o Senhor é a fonte da sua vida. Salmo 36, versículo 9 diz assim: pois em ti está o manancial da vida. Em ti está o manancial da vida. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte dela. Ele é a fonte dela. Então volte-se para Deus. Ele supre a partir daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é. E não daquilo que você realmente acha que é. Ou aquilo que você acha que precisa. Não. Deus, Ele supre. Ele sustenta a partir de quem Ele é em relação à sua vida. E você deve estar me perguntando: e quem Deus é em relação à minha vida? Você ainda não sabe? Ele é o seu Pai. Ele é o seu Criador. Ele é o seu sustentador. Ele é a fonte da sua existência. É isso que Deus é na sua vida. Tudo começa em Deus e sem Ele nada pode começar. Sem Ele nada pode existir. Sem Ele nada pode ser. Então o propósito da sua existência está em Deus, que é a fonte da sua vida. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa crer que você acordou hoje porque Deus quis assim. Deus, ao te acordar, Ele está te dando mais uma oportunidade de você escrever uma história, de você deixar mais um rastro na sua jornada e de você trilhar o seu caminho, um caminho que vale a pena. Sabe, querido, sem Deus a vida não faz sentido. Sem Deus a vida não tem razão. Sem Deus estamos mortos dentro de um corpo que está simplesmente sobrevivendo. Precisamos de Deus. Precisamos lembrar sempre do fôlego de vida que Ele nos dá a cada manhã. E eu quero finalizar esse devocional lendo de novo o mesmo versículo que eu li no início desse devocional, que é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para Ele e por Ele. Ele é tudo. Ele é tudo na existência da humanidade. Tudo que acontece, tudo que existe, tudo que se move, parte do Senhor. E Ele diz aqui uma coisa muito importante que precisamos observar. Ele diz assim: sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Estamos agora vivendo uma transição de governo. Entenda que foi permissão de Deus. Então devemos orar pelas nossas autoridades, pelas nossas lideranças e pelo nosso país. Ore sempre por eles. Ore sempre por todos. Sabe, queridos, eu vou um dia, se Deus colocar no meu coração, fazer um devocional só sobre questões da oração. E a oração, ela tem que ser plena, ela tem que ser completa em Deus, por tudo e por todos. Devemos orar sempre, porque tudo aquilo que existe
existe pela permissão de Deus, existe pela vontade de Deus, porque Ele é o ponto de partida de todas as coisas. Sabe, você pode escolher a sua carreira de vida, você pode escolher com quem você vai casar, com quem você vai viver, você pode escolher os seus passatempos, você pode escolher muitas outras coisas na sua vida, mas o que você não pode escolher é o plano de Deus e o propósito de Deus para a sua vida, porque cabe a Ele a definir os caminhos, os planos para você. Porque Deus te planejou para a eternidade. Deus te planejou para a eternidade. Nascemos para a eternidade. Por isso devemos fazer as nossas escolhas baseadas na vontade de Deus. As nossas decisões, as nossas escolhas devem ser baseadas na soberania e na vontade de Deus, porque tudo começa nele. Nunca esqueça disso. Ele é a razão de todo o nosso mover, de todo o nosso respirar, de todo o nosso caminhar, de toda a nossa existência. O Senhor é a fonte de tudo isso. Então nunca esqueça esse devocional de hoje. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. A sua família começa em Deus, o seu trabalho começa em Deus, a sua vida começa em Deus, os planos que você está vivendo começam em Deus. Então submeta todas as suas decisões, submeta tudo aquilo que você está fazendo ao senhorio de Cristo e deixe o Espírito Santo trabalhar, te orientar e te guiar para que você viva aquilo que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundante. Mas para que isso aconteça, queridos, a nossa vontade, o nosso caminhar deve ser submetido ao senhorio de Cristo. E a vontade do Senhor prevalecendo, teremos sim vida em abundância, como promessa cumprida de Jesus para nós. Amém, queridos? Então tenha uma vida completamente feliz, faça a sua jornada valer a pena e entenda, creia que o Senhor é a fonte da sua existência. Amém, queridos? Esse foi o devocional de hoje. Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa viver o dia de hoje plenamente cheio da sua graça, do seu favor, e que possamos realmente trilhar o caminho da vontade plena, absoluta do Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, a palavra diz, e o mais ele acrescentará, o mais ele dará, o mais ele fará. Mas a chave principal é entregar o seu caminho ao Senhor. E nunca esqueça, gente, entrega, ela tem que ser plena. A gente não deve só entregar aquilo que a gente acha que deve, ou aquilo que pra gente nos convém entregar, não. Deus, ele quer você por inteiro. Deus, ele não quer você pela metade. Ele quer você por inteiro. Então se entregue ao Senhor. E entregar não significa ficar segurando a cordinha, porque o homem, por natureza, ele se sente fragilizado, ele se sente vulnerável quando ele perde as rédeas do controle da sua existência. Então ele se sente desprotegido. Por isso, se entregar para Deus não é tão simples assim. Mas se entregue ao Senhor plenamente e completamente. E deixe o Espírito Santo agir na sua vida, te fazendo entender que tudo começa no Senhor e tudo termina no Senhor. E onde tudo começa no Senhor e onde tudo termina no Senhor, esse meio é a sua jornada, o seu caminho, a sua estrada proposta por Deus. E ao final dela, possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei essa carreira, ou seja, começou em Deus e terminou em Deus. Completei essa carreira que me foi proposta. E acima de tudo isso, eu guardei a minha fé, porque para fazer esse percurso, para fazer essa caminhada proposta por Deus, temos que estar com a nossa fé inabalável, porque pedras existirão, montanhas para subir existirão, riachos
mares para atravessar existirão, mas se temos a nossa fé inabalável, entendendo que tudo começou nele, que tudo vai terminar nele, conseguiremos viver firmemente, plenamente. A melhor coisa é estarmos no centro da vontade de Deus, porque dessa forma cumpriremos a vontade, o propósito e o plano de Deus para o qual fomos chamados a cumprir. Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Esse é um momento que eu considero extremamente importante, porque toda vez que nos colocamos em oração, saímos de um ambiente comum e adentramos no ambiente sobrenatural. Por quê? Porque tudo é possível àquele que crê. E se você crê na oração que você vai fazer, entenda que você está diante de um Deus todo-poderoso, que tudo pode e tudo faz. Então, sempre que você orar ao Senhor, entenda que a sua oração não é em vão. Deus ama ouvir a nossa voz. E entenda que Ele está agora com os ouvidos inclinados para ouvir o teu clamor. Porque Ele mesmo diz, o Senhor, clama a mim, e eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, impensáveis. Deus tem resposta para a sua vida. Mas Ele espera você se colocar em oração, crendo que você está diante daquele que tudo pode e tudo faz. Amém? Amado Deus e Pai, continuamos na Tua presença, no nome de Jesus, para Te agradecer, Senhor, por este dia, para Te agradecer pelo fato do Senhor ter nos acordado, nos colocado de pé e nos ter trago na Sua presença. Obrigado, Pai, que o nosso coração se enche de gratidão por este momento. Este momento já estava marcado, Senhor, na Sua agenda, na Sua história conosco. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. Queremos continuar na Tua presença durante esse dia todo, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, nos orienta, nos mostra a direção a seguir no dia de hoje. Que possamos viver esse dia plenamente alicerçados na Tua palavra, alicerçados no Teu amor e principalmente na Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra de hoje, que nos mostrou e nos ensinou que tudo deve começar no Senhor. Tudo deve começar em Ti, Pai, que é a fonte, que é a razão, que é o motivo de todas as coisas. A vida começa em você, no Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina que, quando entendemos isso, devemos ter uma vida feliz, extremamente alegre, porque a nossa alegria, a nossa felicidade não tem a ver com o que vivemos, não tem a ver com o que sentimos ou com o que pensamos, mas a nossa alegria está no Senhor. A nossa felicidade está no Senhor, que não muda. O Senhor que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente Deus sobre nossas vidas. O Senhor é imutável. Podemos mudar os nossos sentimentos, podemos mudar os nossos pensamentos, de repente mudar até a nossa geografia, podemos um dia estar em outro lugar, mas independente disso, o Senhor sempre permanece fiel e o seu plano sempre está de pé. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, obrigado por nos fazer caminhar nessa certeza e que possamos continuar firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado por esta palavra. Eu te peço agora, Senhor, por todos aqueles que estão online comigo, que a Tua presença na vida deles seja real, que a Sua presença seja palpável, que eles possam ser tocados agora pelo Teu Espírito. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda tristeza, toda angústia, toda preocupação, toda enfermidade, seja queimado agora pelo fogo da Tua glória e que eles possam ter uma vida plena e abundante como promessa dada pelo Senhor Jesus. Que eles possam desfrutar de uma vida completamente feliz, plena, entendendo que tudo começa no Senhor e que tudo terminará no Senhor. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor sustente, guarde e os proteja. Eu peço que a Tua boa mão, Senhor, esteja estendida sobre a casa deles, a sua família, os seus filhos, seus negócios, que eles possam caminhar um dia de cada vez, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Deus,
Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra penetre nos seus corações e seja uma produção de frutos do entendimento, e que eles possam entender a tua palavra, experimentá-la e praticá-la, e que possa produzir resultados para a honra e glória do teu nome, porque a tua palavra, ela não volta vazia, antes ela produz aquilo para qual ela foi manifestada. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa-os completamente, que eles possam ser extremamente cheios da tua graça, do teu favor e das tuas bênçãos sobre a vida deles. Obrigado, Pai, que este novo dia que está começando seja um dia extremamente abençoado. Os guarde, os proteja, tudo que eles fizerem hoje, o seu nome seja glorificado. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esta palavra seja vida no coração de vocês, que possamos sempre aprender mais e mais da palavra de Deus, que tem tantos ensinamentos de vida para nós. Amém, queridos? Vamos caminhar juntos. Hoje vamos ler o Salmo 1. Na verdade não é Salmo 1, né? É Salmo 32. Salmo 32, continuar a nossa... É que hoje é dia 1º, eu pensei que Provérbios é assim, né? Quando a gente leu. Existe 31, né? Capítulos, a gente leu do 1 ao final. E veio na minha cabeça, mas não é Salmo 1, não. É Salmo 32. Ontem lemos o 31, é o Salmo 32. Vamos continuar o nosso desafio da leitura bíblica, que é isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de pé, a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, continuamos firmes aí na nossa jornada e na nossa caminhada. Obrigado pelo carinho de todos, obrigado por todos vocês estarem aqui, corajosos, né? De acordarem de manhã cedo, e vamos caminhando junto. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Lembrando que essa live ela vai ficar gravada aí no meu Instagram, depois ela vai subir para o meu canal do YouTube, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, depois dessa live, vai lá no perfil do meu Instagram, lá tem um link e lá você consegue se cadastrar e seguir o meu canal do YouTube. Lá estão todos os devocionais gravados, desde o primeiro devocional. Então compartilhe, espalhe. A gente precisa espalhar esperança para um povo que não tem tanta esperança como a gente, porque não conhece o Senhor da esperança, o próprio Senhor Jesus. Então compartilhe. Chame mais pessoas para participarem dessa live. Eu sei que o horário não é bom para todo mundo, mas foi o horário que, quando eu comecei essa live, Deus colocou no meu coração. Enquanto Deus não pedir para mudar esse horário, ele sempre será às 6 horas da manhã, né? Por isso a necessidade de deixar gravado para que outras pessoas possam assistir depois. E outra coisa importante, eu sempre, antes do devocional, eu disparo na minha lista de transmissão o devocional que eu faço por escrito. Várias pessoas já receberam. Eu sei que o devocional por escrito, ele ajuda. Quando você está na sua caminhada do dia, de repente você parar e ler de novo o devocional para te fortalecer, uma palavra de ânimo, de fé. Então, se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão, vai lá no link da bio do meu Instagram, lá tem lista de transmissão do WhatsApp, manda um oi para mim, uma mensagem, eu cadastro você na lista de transmissão. Já tem mais de 200 pessoas recebendo o devocional por escrito todos os dias. E eu mando cedo, mando 5h30 da manhã mais ou menos, esse devocional. Então, se você deseja participar, vamos junto comigo, caminhando junto, tá bom? Que Deus os abençoe, obrigado pelo carinho de vocês, amo vocês em Cristo, e que possamos caminhar juntos nessa jornada da vida, caminhando na mesma direção, no mesmo propósito, e que o nome do Senhor, somente isso, que o nome do Senhor seja sempre glorificado na nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.